Olá, meu nome é Afshin Ziafat. Eu sou pastor da Providence Church em Frisco, no Texas, e adoraria compartilhar com você como vim a conhecer o chamado de Jesus Cristo para segui-lo. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus diz a seus discípulos que se alguém quer vir atrás de mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E então você vê que o chamado de Cristo não é apenas sobre acredite nas coisas certas sobre mim, mas siga-me. E segui-lo implica um custo. Ele diz, você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Muitas pessoas não querem falar sobre essa parte. Elas querem a parte da vida, a parte da bênção, mas elas não querem falar que o primeiro chamado é para tomar a sua cruz e para entregar a sua vida agora. Não me entenda mal, o dom da salvação que Cristo oferece é um dom gratuito que não deve ser conquistado. Mas não é fácil acreditar em uma pessoa chamada Jesus e no que ele fez. E esse deve ser o compromisso da sua vida, calcular o custo e segui-lo. Em Lucas capítulo 14, a Escritura diz que uma grande massa de pessoas estava seguindo a Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz, se alguém quiser me seguir, deve odiar seu pai, mãe, esposa, filhos e até sua própria vida para ser o meu discípulo. Ele deve renunciar a tudo que tem para ser meu discípulo. Ele diz que qualquer homem que queira construir uma torre deve primeiro se sentar e calcular o custo e ver se tem o suficiente para terminá-la, para que não comece a construí-la e não consiga terminá-la. Então, o que Jesus está dizendo é que há um custo. E essa é uma linguagem muito forte. Quer dizer que Deus odeia a família e quer destruir a família? É claro que não. Deus ama a família e criou a família. Mas o que isso significa é que o precioso relacionamento de uma família não deve se interpor entre nós e seguir a Jesus. E que isso seria algo que olharíamos e até mesmo odiaríamos em comparação com o nosso amor e o nosso compromisso de seguir a Jesus, não importando o custo. Então alguém pode dizer, bem, onde está a boa notícia em que eu tenho que perder a minha vida? A boa notícia está no próximo versículo. Logo após Jesus dizer, pegue a cruz e siga-me. E no versículo 25 ele diz isso para qualquer um, que se alguém quer salvar a sua vida, ele a perderá. E quem perder a sua vida, a encontrará. E essa é a esperança do Evangelho. Se você tentar se apegar à sua vida, na verdade está a perdendo. Mas se você tomar a sua cruz, então você encontrará a vida. E eu acrescentaria que não será a vida que você terá para si mesmo, mas é a vida que você deseja. Será uma vida usada para a glória de Deus. E será uma vida usada para os outros conhecerem Jesus. Isso é o que eu não sabia quando me tornei cristão. Eu nasci em Houston. E quando eu tinha 2 anos de idade, a minha família se mudou para o Irã, de onde meus pais são. Quando eu tinha 6 anos, a Revolução Islâmica do final dos anos 70 atingiu o país. E nós nos mudamos de volta para Houston. Eu não falava inglês, eu falava Farsi. E então um professor de inglês, que me ensinava o idioma inglês todos os dias lendo livros, me deu um pequeno Novo Testamento, na 2ª série. Eu li esse Novo Testamento 10 anos depois. E foi assim que eu cheguei à fé em Cristo. E por causa da minha nova fé em Cristo, eu decidi esconder a minha fé da minha família. Eu tornei o meu compromisso com Cristo público em uma cruzada evangelística. E ao voltar para casa deste evento, foi quando eu pensei, o que eu vou dizer ao meu pai? O que eu vou dizer à minha família? Meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que sempre admirei. E por isso, eu tenho vergonha de te dizer, mas eu decidi esconder minha fé dele. Eu saía escondido para ir à igreja, eu escondia a correspondência da igreja que eu frequentava e a minha Bíblia. E um dia, finalmente, o meu pai descobriu. Ele viu minha Bíblia e viu outras evidências em minha vida. Ele me chamou e disse, o que está acontecendo? Existe algo diferente em você. E eu disse, pai, eu sou um cristão. Ele respondeu, quê? Não, você é jovem, você é muçulmano e sempre será um muçulmano. E eu disse, pai, a Bíblia diz para eu confiar somente em Cristo, para minha salvação. E eu sou um cristão. E meu pai respondeu, Afshin, se você vai ser um cristão, então você não pode ser mais meu filho. E foi isso que me pegou pela primeira vez. Tudo em mim queria dizer, esquece, eu vou ser muçulmano, porque eu não quero perder o meu pai. E eu compartilho isso para que você saiba que eu não estou me gabando hoje. Porque até eu fiquei surpreso quando abri a minha boca e disse, pai, se eu tiver que escolher entre você e Jesus,
eu escolho Jesus. Se eu tiver que escolher entre o meu pai terreno e meu pai celestial, eu escolho meu pai celestial. Então meu pai me rejeitou na hora. Eu subi para o meu quarto e este é o momento decisivo da minha vida. Eu disse: Deus, como tu podes fazer isso comigo? E Jesus, se tu és real, como tu podes tirar o meu pai de mim? E o Senhor me levou a uma passagem das Escrituras em Mateus 10, onde Jesus diz que quem me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei. E Jesus continua dizendo: eu não vim trazer paz à terra, mas uma espada, pois eu vim virar o homem contra o seu pai. E eu estava lendo isso logo depois que o meu pai me deserdou. Isso tinha acabado de acontecer comigo. Ele continua e diz: eu vim virar a filha contra sua mãe, e os inimigos de um homem serão os membros de sua própria família. Quem ama seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, novamente, quem encontrar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a encontrará. E foi quando eu entendi pela primeira vez o que significa ser um seguidor de Cristo. Eu desejo muito que as pessoas saibam que há um custo para seguir a Jesus. O que está custando para você segui-lo? Pode ser que aquilo em que as pessoas estão se apegando é o que as está impedindo de ter uma vida vívida para a glória de Deus. Para mim, foi meu pai. Para você e para outros, pode ser outra coisa. Eu penso no jovem rico que veio a Jesus e disse: o que devo fazer para herdar o reino? E Jesus lista alguns mandamentos. E nós estamos muitas vezes em uma cultura cristã e meio que guardamos os mandamentos. E este cara diz: oh, eu guardei os mandamentos. E Jesus diz: tudo bem. Então, venda todos os seus bens, dê-os aos pobres, venha e me siga. Veja, Jesus sabia quem realmente era o Deus deste homem. Então a Bíblia diz que este homem se afastou de Jesus triste, porque ele tinha grandes posses. Que pena que ele possuía grandes coisas que ele não estava disposto a perder. E ele perdeu o maior bem da vida. Então, o que estamos segurando conosco? Nosso povo tem que aprender que quando você perde a sua vida, você a encontra. E para mim, eu tive que perder a minha família para seguir a Cristo. E Deus, na faculdade, me deu um colega que também era um ex-muçulmano e que também foi rejeitado por seu pai. E Deus me levou para o seminário. Me enviou um homem que pagou todo o meu seminário. Era um homem de negócios em Dallas. Me deu um cargo em uma igreja para ser estagiário e depois para ser pastor da faculdade. Ele me deu um ministério de pregação de 15 anos, onde viajei por todo o país, preguei o evangelho, vi muçulmanos chegarem à fé em Cristo. Minha história foi publicada em revistas que passaram por todo o mundo. E por quê? Porque eu sou um ministro incrível? Um orador? Um pastor? Porque eu tenho um ótimo currículo? Não. É porque Deus tinha um plano para a minha vida. E eu acredito que quando perdemos a nossa vida é quando encontramos a vida que Deus quer que tenhamos. Uma última coisa. O que é incrível é que hoje o meu relacionamento com meu pai está restaurado. Ele ainda não é um cristão, eu estou lutando por isso. Mas além disso, um ministério chamado Ilan, na Inglaterra, chegou ao Irã com o evangelho. Eles descobriram sobre mim e vieram e fizeram parceria comigo. E agora eu vou para o Oriente Médio. Não posso entrar no Irã, mas vou para um país vizinho, onde homens e mulheres que aceitaram a fé em Cristo estão indo para lá serem treinados. E eu os treino. E eles voltam para o Irã. Eu não sou o único. Há vários de nós que os treinam, mas eles voltam para o Irã e plantam igrejas clandestinas hoje. E o que é incrível é que hoje eu poderia ser um médico e ter o meu pai orgulhoso de mim se eu mantivesse a minha vida. Mas, pela graça de Deus, eu mesmo tomei a minha cruz e sigo a Jesus para entregar a minha vida. Hoje eu faço parte de um ministério impactando a nação de onde a minha família veio. Então, quando perdemos a nossa vida, acredito que nossa vida é alavancada e usada para a glória de Deus, para que outros conheçam a Jesus. E então, é isso. Para estarmos em nossa missão e fazer evangelismo, devemos primeiro calcular o custo e seguir a Cristo.